quais são, o que nós podemos classificar, ou como que aconteceria essa hipertrofia heterogênea. Voltando aqui para vocês, então, rapidinho. Músculos que hipertrofiam de maneira diferente dentro do mesmo exercício. Músculos que têm a mesma função, mas com origens diferentes. Músculos que fazem a mesma função, mas com a mesma origem. E ainda dentro do mesmo músculo. Tá legal? Então isso poderia ser classificado como uma hipertrofia heterogênea. Tá legal? E como que eu vou mensurar essa hipertrofia, galera? Opa, volta. Como que eu vou mensurar essa hipertrofia? Esses aqui são alguns dos parâmetros utilizados para mensurar a hipertrofia. Espessura muscular, área de secção transversal anatômica, área de secção transversal fisiológica, área de secção longitudinal e o volume muscular. Tá? O que seria a espessura muscular? Vamos lá do começo. Olha para o meu super desenho aqui. Você pegou o seu músculo e fez um corte longitudinal nele. O que seria um corte longitudinal? O meu músculo está assim, você vai colocar o transdutor assim. Então eu vou fazer um corte longitudinal nele. Tá claro isso? Longitudinal. Vou colocar o transdutor aqui. E vou ver esse músculo assim, ó, por exemplo, o bíceps aqui. Então eu vou vir aqui numa região do bíceps e vou falar assim, vou medir a região mais central do bíceps. Eu vou ver a distância da aponeurose mais superficial até a aponeurose mais profunda. Essa distância aqui é chamada de espessura muscular. Tudo bem? Em geral, a ferramenta, um instrumento mais utilizado para se medir espessura muscular é ultrassonografia. Tudo bem? Essa é a ferramenta mais utilizada para medir espessura muscular. Aproveitando que estamos falando de um corte longitudinal, ou seja, peguei esse músculo e cortei ele assim, eu posso vir aqui, se eu tiver uma ressonância magnética, e fazer uma medida agora da área. O que é a área? Se nós pegarmos um quadrado, lembrando da física lá, descrevam para mim a área desse quadrado. Como é que eu calculo a área? Base, perfeito. Base vezes altura. Não é assim? Uma condição A vezes uma condição B. Então, se eu quiser calcular a minha área, eu vou pegar A vezes B. É isso ou não? É isso, pessoal? Se eu tenho aqui, então, esse músculo nesse corte, eu posso agora pensar que isso aqui é uma base, isso aqui é uma altura. Só que esse músculo não é um quadrado. Ele é fusiforme. Então, eu vou ter que pegar e vir aqui agora contornando aqui, ó, com o meu sensorzinho lá, na máquina, pegando a imagem da ressonância, faço o contorno todinho aqui. Pronto. Isso é a área de secção longitudinal. Tudo bem? Área de secção longitudinal. Eu aumentei o tamanho do meu músculo no comprimento. Não necessariamente você vai olhar o músculo, ele vai aumentar a sua circunferência. Ele aumentou no comprimento. Deu para entender isso, pessoal? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Vamos pensar o seguinte agora, como que isso aqui ficaria fácil para a gente ilustrar isso aqui? Imaginem que você sofreu algum acidente, Deus me livre, e você fraturou o seu húmero, e por algum motivo o médico foi e imobilizou o seu braço nessa condição. Tá? Você tinha movimento normal, o médico imobilizou o seu braço nessa condição. Tá? Quando imobilizou o seu braço nessa condição, você vai ficar assim por um mês, sei lá que seja. Quando ele tirar o gesso, você vai tentar estender o cotovelo, e o cotovelo não vai. Alguém já teve algum colega ou vocês próprios que fraturaram o braço? Quando você tira o gesso, o braço não estende. Ele continua aqui. Por quê? Esse seu músculo que realiza a flexão de cotovelo, ele mudou a sua condição de comprimento. Ele está achando que esse comprimento aqui é o comprimento ótimo dele. Então agora você vai fazer uma fisioterapia para conseguir ganhar amplitude de movimento de novo. Quando você começa a fazer uma fisioterapia para ganhar amplitude de movimento, concorda que se o músculo estava nesse comprimento e você conseguiu agora levar ele até aqui, depois de X meses, qual a adaptação aconteceu lá dentro do seu músculo para conseguir sair daqui e chegar até aqui? As fibras que estavam lá dentro, que antes tinham ficado em condição encurtada, você começou a gerar estímulo de tração ali, de extensão, e essas fibras foram se danificando e foram adicionando sarcômeros novamente em série. Cada fibra fazendo isso, faz com que o músculo se aumente no comprimento. Ou seja, você teve uma hipertrofia por meio do alongamento.
Por meio do treino de flexibilidade. Mas então você pode ter hipertrofia por meio de flexibilidade? Pode. Vai ser hipertrofia longitudinal. Ah, mas o meu músculo não ficou mais volumoso, eu não estou vendo ele volumoso. Cuidado, volume é outra coisa. Volume é outra variável. Você pode falar que não ficou mais uma circunferência maior, ficou maiorzão, bonitão. Ou seja, você não aumentou a área de secção transversal, você aumentou a área de secção longitudinal. Tá claro isso, gente? Sim ou não? Muito bem. A outra variável é a área de secção transversal anatômica. O que vem a ser a área de secção transversal anatômica? Se é a área, também de novo, base vezes altura. Só que agora, em vez de olhar o meu músculo no comprimento, eu vou fazer um corte nele assim. Então, se isso aqui, por exemplo, se isso aqui fosse o meu músculo, você ia fazer um corte transversal nele e ia olhar ele assim. Ou seja, toda essa área do fundo da garrafa aqui seria a área do músculo. Tá claro isso ou não, pessoal? Sim? Isso é a área de secção transversal anatômica. E qual que seria a área de secção transversal fisiológica? A grande diferença entre a área de secção transversal anatômica e fisiológica está na direção do corte, que você quer a imagem. Estão vendo esse meu músculo aqui? Meu super músculo? O desenho não está... Aqui não são as fibras? Sim ou não? Então imagine que aqui eu tenho uma origem, aqui eu tenho uma inserção. E o meu segmento, o meu osso, ele está passando por aqui, não está? Gente, estão comigo? O meu segmento inteiro está nessa direção. Então, área de secção transversal anatômica. Pega a posição anatômica e faz um corte transversal. Ou seja, eu vou pegar uma imagem assim. E o que seria a área de secção transversal fisiológica? É quando eu não olho para o segmento corporal, eu olho para o sentido da fibra. Então, se as fibras estão nessa direção, e eu quero medir a área de secção transversal fisiológica, eu tenho que vir transversalmente a fibra. Por isso que é muito mais difícil você encontrar um estudo que mediu a área de secção transversal fisiológica do que a área de secção transversal anatômica. A anatômica é muito mais fácil de fazer. Entenderam isso ou não, pessoal? Tá claro? Tudo bem? Tá? Mas os dois são área de secção transversal. E o que seria, então, o volume, que é uma outra variável? O volume, se a gente for lembrar na física, o que é volume? Base, vezes altura, vezes profundidade. Não é isso? Então, quando eu falo de volume, eu quero saber toda a área, todo o espaço contido dentro daquele corpo, dentro daquele objeto. Todo o espaço contido. Então, se eu falar com vocês assim, qual que é o volume dessa garrafa? Eu vou ter que saber qual que é a base que ela tem, qual a altura que ela tem e qual a profundidade que ela tem. Vou multiplicar base vezes altura vezes profundidade, vai dar x centímetros cúbicos. Porque eu estou pegando três planos ali no caso, né? Os 3 eixos. Como que é feito isso na prática? Falando do músculo esquelético. Vou voltar a fazer outro desenho aqui, ó. Se eu quiser fazer uma área de secção transversal anatômica, na região central do meu músculo, eu venho aqui e faço um corte aqui, ó. Pego uma medida aqui, ó. Pum, área de secção transversal anatômica na região central do músculo, correto? Só eu não quero área, eu quero volume. O que eu faço então? Em vez de pegar um corte só de ressonância magnética aqui, eu pego mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Eu vou pegando várias imagens de ressonância magnética ao longo de todo o músculo. Tendo essas várias imagens de ressonância, eu faço uma reconstrução e pegando várias imagens de área, eu consigo reconstruir o que seria um volume. Então, em geral, faz-se isso por meio de ressonância magnética. Então, de novo, espessura normalmente se mede por ultrassom. Área e volume normalmente se mede por ressonância magnética. Tá? Então, quando vocês forem olhar um estudo lá, e aparecer lá espessura muscular, a espessura muscular não é uma medida linear, não é? Então, a espessura muscular, ela vai ser dada, por exemplo, em milímetros. Milímetros. A área, seja ela anatômica, fisiológica ou longitudinal, ela vai ser dada em milímetros
quadrados, ou centímetros quadrados. Enquanto que o volume, já que são 3 eixos, é base, altura e profundidade, ele é dado em milímetros cúbicos.